Bom dia, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Conforme eu havia citado para vocês, foi a primeira vez que eu gravei um material nesse formato, mas eu acredito que foi satisfatório. Por ter sido a primeira vez, acho que foi um vídeo que ficou relativamente bom. Acredito que deu para vocês entenderem a mensagem que eu gostaria de estar passando para vocês, deu para assimilar o conteúdo. Alguns colegas me chamaram para tirar algumas dúvidas e eu acho que eu sanei essa dúvida, tá? E aí vamos seguindo nesse padrão, tá bom? Vamos ter um pouco de boa vontade aí. Eu tô tendo total boa vontade também, para que a gente possa superar esse período da melhor maneira possível e quando a gente puder voltar para a escola, a gente volta com a cabeça boa, ainda num ritmo de estudo, porque vocês estão seguindo estudando. E aí a gente vai voltar tudo aos poucos ao normal. Vamos ver aí quando isso volta, mas eu espero total que seja o quanto antes, porque não tá sendo legal isso pra gente, mas enfim, é necessário, tá bom? E aí, enquanto estamos nesse padrão, conto demais com a colaboração de vocês e que seja recíproco. Contem demais comigo, porque eu estou à disposição total para ajudar vocês. Podem mandar mensagem no WhatsApp, enfim, tá bom? Lá no site da escola tem a parte escrita do conteúdo, conforme eu fiz na primeira aula. E hoje a gente vai estar vendo os conteúdos referentes às aulas 17 e 18, que é a fixação do carbono e a respiração vegetal, tá bom? Essa parte da fixação do carbono é um pouco difícil de falar assim sem uma lousa, mas eu vou tentar, porque envolve algumas moléculas, alguns nomes complexos, mas eu vou tentar. E qualquer dúvida, dê uma olhada na apostila sobre os nomes, para que a gente juntos consiga entender esse conteúdo aí, tá bom? Então toda planta, ela assimila carbono, ela absorve carbono. Por que isso? Porque o carbono, ele é a principal matéria da fotossíntese. O carbono é a molécula orgânica que vai fazer a fotossíntese acontecer. A fotossíntese, quando ela ocorre, ela gera glicose e oxigênio, basicamente. O oxigênio, conforme vocês sabem, é O2. Já a glicose, ela é C6H12O6. Esses são os átomos que compõem a molécula de glicose. E aí, esse gás carbônico absorvido, ele vai ser utilizado para é o carbono que vai formar a glicose, tá bom? E aí, olha, dependendo da maneira como ocorre essa assimilação desse carbono, essas plantas, elas podem ser classificadas em 3 maneiras referente ao seu metabolismo, que seria planta C3, planta C4 e planta CAM, C-A-M. Qual seria basicamente a diferença? As plantas C3 e C4, elas absorvem o carbono durante o dia, principalmente. As plantas CAM absorvem o carbono durante a noite. Essa é a primeira diferença entre elas. Outra diferença, as plantas do padrão CAN, elas armazenam o seu carbono no vacúolo. Então, toda planta que você vê armazenando carbono no vacúolo, ela é uma planta do tipo CAN. Toda planta que você vê armazenando esse carbono no citoplasma, ela é uma planta C3 ou C4. O que significa isso? C3 são as plantas que armazenam esse carbono em moléculas que utilizem 3 carbonos. Qualquer molécula que tem C3 alguma coisa, ou seja, as moléculas que esse carbono forma quando ele é armazenado são sempre moléculas que possuem 3 carbonos, daí vem o nome C3. E a C4, seguindo esse mesmo padrão, armazena esse carbono em moléculas com 4 unidades de carbono. Porém, tanto o C3 quanto o C4, todas armazenam essas moléculas no citoplasma, enquanto a CAN armazenam essas moléculas no vacúolo, tá bom? E aí existe uma enzima que vai quebrar porque como que o carbono entra? Ele entra em forma de CO2.
de gás carbônico. Por onde? Através dos estômatos. Os estômatos são buraquinhos que tem nas folhas dos vegetais para realizar troca gasosa. Então, o carbono ele entra através dos estômatos em forma de CO2. E aí esse CO2 ele vai ser quebrado para formar essas moléculas aí C3 e C4. A enzima que vai quebrar esse carbono, ela é chamada de PEP, PEP, PEP carboxilase. PEP carboxilase. Essa é a enzima que vai quebrar esse carbono. E aí esse carbono vai passar por duas etapas. Então ele entrou pelo estômato como um CO2. A enzima PEP carboxilase vai quebrar ele. E nesse primeiro momento ele vai formar uma molécula que se chama oxalacetato. Oxalacetato. Depois esse oxalacetato vai ser transformado em uma outra molécula chamada de malato. Então, CO2 entrou no estômato, PEP carboxilase, quebra ele. Ele se transforma em um oxalacetato. Esse oxalacetato sofre uma nova modificação e se transforma em uma molécula chamada malato. E aí, no caso da C3 e da C4, ele é absorvido e é guardado no citoplasma. No caso das CANs, ele é absorvido e armazenado no vacúolo, certo? É um pouco complexo isso pelos nomes, mas espero que vocês possam entender. Resumindo novamente aí, basicamente, CO2 entrou pelo estômato, enzima PEP carboxilase quebra ele. Ele vira uma molécula chamada oxalacetato. Depois ele sofre uma reação, vira uma molécula chamada malato. E aí depois ele é armazenado no citoplasma pelas plantas C3 e C4 e é armazenado no vacúolo pelas plantas CAN. Por que ele é armazenado? Porque depois ele vai ser utilizado para compor a glicose quando ocorrer a fotossíntese. Tá bom? Então, basicamente, referente à aula 17, era isso que eu precisava passar para vocês. E aí, os exercícios dessa aula estão na página 13. Eu gostaria, por favor, que vocês realizassem. Agora, a aula 18, que é sobre a respiração dos vegetais. Vegetal respira? Sim, respira. Porém, ele não absorve o oxigênio. Por que ele não absorve o oxigênio? Porque quando a fotossíntese ocorre, a planta ela gera tanto glicose quanto O2. E aí esse O2 vai ser liberado para o ambiente. Porém, o vegetal não vai ser burro de liberar para o ambiente para depois absorver. Então, esse O2 ele é gerado. Aí, primeiro, a planta pega para ela a quantidade de oxigênio que ela precisa para se manter viva, né? Para respirar, para realizar o seu próprio metabolismo. E aí, depois, o que sobrou, ela vai eliminar para o ambiente, tá? Então, a planta respira sim, porém, ela não respira o oxigênio do ar. Ela respira o oxigênio que foi produzido através da fotossíntese, tá bom? E aí, então, a planta, para realizar a fotossíntese, ela pega água, gás carbônico e luz. A água vai fornecer o hidrogênio para a molécula de glicose, que conforme eu havia citado era C6H12O6. Esse H12 vem da água, é o hidrogênio que estava presente na molécula de água, tá? Aí, dentro da planta, existe uma outra molécula chamada NADP. Essa molécula NADP, o que ela é essa molécula? Qual é a função dela? Ela é uma molécula que transporta o hidrogênio. Ela pega o hidrogênio da água e leva o hidrogênio até a molécula de glicose, basicamente, tá? E aí o CO2, qual a função do CO2? O CO2 vai fornecer o carbono para que a molécula de glicose seja constituída, certo? E aí depois vai ser liberado oxigênio, onde
parte vai ser utilizado para o próprio processo de respiração da planta e parte vai ser utilizado para formar novas moléculas de água. Os hidrogênios que estiverem sobrando vão se juntar aos oxigênios que estiverem sobrando e juntos vão formar água, ok? Então, basicamente, a respiração vai ocorrer. E qual que é o resultado da respiração? O que sobra quando a respiração ocorre? A respiração gera, né, o CO2, porque todo o processo respiratório absorve O2 e emite CO2. Então, o produto final da respiração é o CO2, é a água que vai se formar da junção dos oxigênios que sobraram e dos hidrogênios que sobraram, e também a energia, que é o principal motivo pelo qual a respiração ocorre, tá bom? Então, os produtos finais da respiração são a água, o gás carbônico e a energia, basicamente, ok? Então, essas aulas envolviam muitos nomes técnicos, porque é um conteúdo associado à bioquímica. Porém, eu espero que tenha dado para vocês assimilarem aí mais ou menos o que era necessário, tá bom? Vai ter lá um conteúdo escrito no site da escola que pode facilitar também o entendimento de vocês. E aí assistam essa aula, né, que vocês viram, deem uma olhada naquele conteúdo e aí vocês vão ter embasamento para responder as questões das páginas 13 e 14, por favor, tá bom? E aí na quarta-feira, amanhã, que é a nossa última aula, eu mando para vocês um vídeo com a correção de todos os exercícios para vocês verem se vocês estão conseguindo acertar. Tá legal? Obrigado mais uma vez aí. Tamo junto nesse processo de aprendizagem. Contem comigo, conto com vocês e vamos fazer a parada acontecer, tá bom? Fiquem em paz aí. Um beijão para vocês.